Ora, muito bom dia a todos, sejam bem-vindos aqui à abertura do mercado europeu e hoje vamos começar aqui pelo mercado de cripto. Bitcoin continua aqui a ser negociado de forma lateral, mas se olharmos para algumas altcoins, como é o caso da Solana, vemos que de facto as pressões de baixa continuam e com a Solana aqui a bater ou a quebrar os mínimos do último sell-off e aqui a causar, portanto, a aumentar ainda mais este movimento de baixa. Portanto, neste momento, a Solana a ser cotada nos $168. O caso da Dogecoin continua aqui muito lateral, portanto, uma direção bem definida e devido também a este sentimento um pouco misto. E no caso da Ethereum também, mas claramente que entre estas as quatro, Solana é aquela que está a ter o pior desempenho eh, este mês até. Portanto, não vou dizer esta sessão, mas sim este mês. Temos o calendário económico para hoje. Já tivemos aqui alguns dados, portanto, dados sobre o mercado de trabalho no Reino Unido, que acabaram por ser um pouco misto. Portanto, por um lado, a taxa de desemprego diminuiu, ou aliás, manteve-se inalterada, mas ficou abaixo das projeções. E os pedidos semanais acabaram por subir face às expectativas e subiu muito face à última semana. Tivemos também aqui dados do Instituto Alemão, dados estes que, apesar de não estarem aqui na Extension, portanto, saíram nos 25 pontos, muito acima daquilo que eram os dados do mês anterior. Na verdade, são os melhores dados do último trimestre e também acima das projeções que apontavam para uma subida, sim, mas só de 20 pontos. Hoje vamos ter aqui, começamos a ter novamente o mercado norte-americano a ser possível ser negociado depois do feriado de ontem. Portanto, a liquidez do mercado deverá aumentar. Já temos aqui alguns dados que podem trazer alguma volatilidade, portanto, não são os dados mais relevantes, mas temos aqui índices regionais, temos aqui declarações de membros da FOMC ao longo do dia e da tarde. Por isso, poderá aqui trazer um pouco mais de volatilidade. Como falámos ontem, portanto, o pico da semana será só a partir de quinta-feira, quinta e sexta-feira. Até lá não se espera assim grandes dados a serem divulgados. No entanto, se olharmos aqui para o comportamento dos índices europeus da última sessão, portanto, vimos que o DAX ontem subiu mais de 1,5%, o Eurostoxx, portanto, a subir bastante, e também o CAC, que também é a tentar bater os máximos anteriores. Hoje o sentimento é um pouco mais calmo, mas claramente que ontem o sentimento foi bastante positivo no lado europeu, apesar das questões de liquidez à tarde terem diminuído bastante. O dólar continua a ser negociado abaixo da zona de consolidação, o que abre aqui espaço também para o euro poder recuperar no médio e longo prazo. Quando olhamos para os índices norte-americanos, vemos que tanto o Nasdaq como o S&P, neste momento, a negociação dos futuros é positiva e vemos no caso do Nasdaq, portanto, aponta para novos máximos históricos. Já no caso do Dow Jones e do Russell, continuam aqui um bocadinho laterais, embora o Dow Jones continue aqui a ser negociado nesta estrutura, o Russell continua muito lateral e preso, portanto, neste range. O VIX afastou-se aqui da zona perigosa após o rollover. Quando olhamos aqui para o caso do euro-dólar, vemos então a situação que se vê também no índice do dólar, mas sentido inverso. Portanto, o euro-dólar aqui a recuperar junto dos máximos do início do ano, basicamente. Se esta zona aqui for quebrada, pode haver a possibilidade de estarmos perante um duplo fundo, o que abre espaço para recuperações maiores. E no caso do dólar face ao iene, o iene que tem estado aqui em destaque, que tem ganho aqui força, só aqui para termos ideia, ao longo deste ano o iene já valorizou mais de 4,5% face ao dólar e estas quedas, portanto, estão aqui a ser motivadas principalmente por esta, não vou dizer bem divergência, mas por esta posição mais hawkish por parte do Banco do Japão, e embora o Fed não esteja tão dovish, a verdade é que continua a ter uma política um bocado diferente daquela que observamos no Banco do Japão, e isso dá a impactar a moeda. Passando e terminando no lado das matérias-primas, se olharmos aqui para a prata e para o ouro, hoje também retomam aqui alguns ganhos, embora a escala seja um pouco curta, portanto, vamos ver se a sessão de hoje traz aqui mais movimentos. O petróleo, depois das quedas da semana passada, está a começar esta semana a recuperar um pouco, portanto, aqui para termos ideia, portanto, há 4 semanas consecutivas que o petróleo tem fechado
a desvalorizar e o início desta semana está aqui a contrariar esse sentimento. Poderá ser só um alívio, portanto, destas pressões de venda, o facto de também temos aqui esta zona de suporte a ser formada, depois pode ser um bom ponto da entrada para eventuais curtos, se esta zona aqui for quebrada. Caso do gás natural, portanto, hoje temos rollover, continua aqui numa zona técnica importante, e portanto vamos ver como é que o preço comporta. Ontem o café, que iniciou uma das maiores correções dos últimos tempos, deu continuação a essa correção, portanto vejam aqui, já caiu mais de, em poucas horas, 7%, mas também se tivermos em conta o movimento, a escala do movimento da subida, portanto 7% é quase nada. E se olharmos aqui para o caso do cacau, vemos também que continua a corrigir. Portanto, temos aqui algumas soft commodities a corrigir, já, aliás, as puras soft commodities, como é o milho, o algodão, todas essas têm estado em níveis muito baixos, mas depois temos aqui alguns outliers, como é o caso do café e o caso do cacau, que de facto têm tido aqui desempenhos muito notáveis e, e de certo modo têm chamado a atenção. Portanto, como podem ver, a volatilidade hoje deverá retomar. Temos aqui alguns movimentos que são interessantes e que devemos acompanhar. E, portanto, vamos ver se o retomar das negociações de mercado norte-americano hoje pode suscitar aqui movimentos ainda mais interessantes. Portanto, veremos. Portanto, do meu lado é tudo. Resta-me desejar-vos continuação de uma boa semana e bons negócios.